Oi, meus amores, tudo bem com vocês, crianças? A tia Lauren continua morrendo de saudade de vocês, mas muito feliz que vocês estão fazendo as atividades. Eu sei que tá puxado, que cada um vai poder fazer no seu tempo. Tudo bem, tranquilo. Só avisa pra tia Lauren que você viu a aula, se você gostou, se você não gostou, se você não viu a aula ainda, se você não recebeu a aula, tá? Vamos se comunicando, porque às vezes acaba passando corrido ali pelos grupos, né? Pela lista de transmissão, acaba às vezes falhando algum nome. Então vamos conversando, tá bom? Dá um ok para mim se você assistir essa aula. Se inscreve aí no canal da professora Lauren para ter acesso às notificações assim que eu publicar a aula. É uma maneira a mais de você ser lembrado, tá bom? A nossa aula de hoje vai ser sobre a comédia, sobre Aristófanes e Menandro. Muito bem. Semana passada a gente viu três dramaturgos da tragédia: o Eurípides, o Sófocles e o Ésquilo, certo? Hoje nós vamos ver dois dramaturgos importantes da comédia. Bem, existiram muitos outros escritores, autores de comédia na Grécia Antiga, na história do teatro. Mas por que é importante a gente falar de Aristófanes e também de Menandro? Porque os dois dividiram a comédia em comédia antiga e em comédia nova, tá? Então o Aristófanes, ele veio primeiro a esse mundo da comédia. A comédia eram as peças que ficavam em segundo lugar, geralmente nos concursos de Atenas, né? As tragédias é que ocupavam o primeiro lugar e as comédias eram consideradas um gênero menor, acabavam ganhando o segundo lugar, mas também eram assim importantes para o momento intelectual daquela época. A comédia antiga, ela começou a acontecer mais ou menos por volta de 500 a 400 antes de Cristo, né? Aristófanes, então, é o autor mais importante. Tiveram outros autores, mas o mais importante da comédia antiga foi, sem dúvida, Aristófanes, tá? O Aristófanes, ele falava sobre uma sátira política. Ele fazia ataques pessoais e violentos às pessoas públicas da época, né? Então, nessa comédia antiga também tinha fábula, personagens da vida contemporânea de Atenas, né? Os poderosos, os religiosos eram sempre atacados pelo Aristófanes. E até mesmo eram atacados os autores das tragédias, principalmente Eurípides. Aristófanes considerava Eurípides um ator menor que Sófocles e Ésquilo e acabava satirizando as peças de Eurípides e o próprio Eurípides. É... Aí, Menandro vem com a comédia nova, já por volta de 330 antes de Cristo. Ele viveu mais ou menos nessa época, tá? A comédia nova, ela se caracteriza pelas mudanças que ocorreram dentro da comédia antiga, né? Por exemplo, na comédia antiga era muito usual criticar, atacar os políticos, os poderosos, os religiosos. Já na comédia nova, ela foi mais branda com isso, ela parou de atacar essas pessoas poderosas e ela passa a falar sobre a fixação de tipos, de costume, de pessoas assim estereotipadas, né? Ela começa a falar sobre pessoas do dia a dia, velhos avarentos, cortesãs, enfim,
começa a trazer a comédia para a realidade, para as pessoas não só poderosas, mas tipos comuns do dia a dia. Essa comédia nova, então, ela basicamente é a comédia que a gente conhece até hoje. É, é, a comédia, do modo como é vista hoje, ela tem base em Menandro e nessa comédia nova, tá bom? Aristófanes, famoso poeta considerado um ícone do gênero cômico e dramaturgo da Grécia Antiga, nasceu por volta de 450 a.C. na cidade de Atenas. Ele teve uma educação sofisticada e oportunidades não lhe faltaram. Viveu em um período de intensa vida cultural, no ápice da grandiosidade ateniense e eclosão da Guerra do Peloponeso, que teve seu fim em 404 a.C., com a completa derrota dos atenienses nas mãos dos espartanos. Esses acontecimentos marcaram sua obra. A Guerra do Peloponeso é um tema de sua produção artística. Suas peças eram sarcásticas. O alvo constante era o poder político ou religioso, especialmente demagogos e figuras corruptas. O autor também critica acidamente seus colegas do ramo teatral e os filósofos. Aristófanes levou sua primeira obra aos palcos em 427 a.C., a comédia Convivas, mas apenas em 425 a.C. ele estreia como diretor e se alinha com as mentes conservadoras, demonstrando uma certa rejeição às transformações sociopolíticas. Seus protagonistas são árduos defensores dos valores tradicionais, do civismo e da comunhão social. O autor lança seus dardos na direção da ostentação, dos embustes, das ilusões, da tirania e da corrupção social. Nos diálogos das suas obras, brilhantes e irônicos, ele reproduz todas as proposições debatidas exaustivamente em sua época, as relativas às guerras, às técnicas educacionais, aos debates filosóficos, etc. Na obra As Nuvens, de 423 a.C., ele condena Sócrates, afirmando que o filósofo influencia negativamente os habitantes de Atenas. Aristófanes morre por volta de 385 a.C. Menandro é o principal autor de comédia dessa fase. Conhecemos suas peças apenas por título ou por fragmentos citados por outros autores antigos, com exceção de O Misântropo, uma de suas 8 peças premiadas, cujo texto completo, preservado num papiro egípcio, foi encontrado e publicado em 1958. Foi um dos mais importantes autores da comédia nova. Menandro, como se notou, foi praticamente o criador da comédia de tipos. Sua temática envolve aventuras galantes, conflitos de interesses, ocorrências imprevistas. Seus personagens podem ser definidos pelo padrão de virtude ou vício que os caracterizava: velhos avarentos, mães complacentes, cortesãs ambiciosas, soldados fanfarrões, escravos alcoviteiros, etc. As condições políticas vigentes em Atenas na época de Menandro não mais permitiam a sátira às instituições e homens públicos, característica da comédia antiga. Assim, os temas principais da comédia de Menandro são vigentes disputas familiares e amores clandestinos. Os personagens são inspirados em pessoas comuns: cozinheiros, escravos, médicos, filósofos, adivinhos, militares, etc. A atividade dessa semana
é bem simples, bem fácil, tá? É só um bate-papo aí pra gente. Qual que é a sua comédia preferida? Hã? Envia um áudio para tia Lauren contando, pode ser um áudio ou pode ser um vídeo, tá? Contando o que que faz você dar risada. Pode ser um filme que você viu ou uma piada que ouviu, tá? Vamos apenas relembrar juntos o que faz você sorrir, tá? Pode ter certeza que o que fez você sorrir foi inspirado nesses dois autores que são considerados os pais das comédias universais, tá? Bom, por exemplo, é só mandar um áudio falando assim, ó. Eu, por exemplo, eu já dei muita risada com os Trapalhões. Quem que nunca deu risada com Chaves, hein? Ou então com a escolinha do professor Raimundo. É o que mais me faz rir, o tipo de humor que eu mais gosto, que eu mais acho engraçado, são esses três que eu citei aí. E você, o que que já fez você dar muita risada, hein? Isso é a comédia, aquilo que a gente acha muito engraçado e dá muita risada. E daí a gente finaliza essa nossa série do teatro grego para que vocês entendam bem, né, as máscaras que são usadas no teatro, que é a máscara da tragédia, que é aquela carinha triste, né? Exageradamente triste, e a máscara da comédia, que é a cara sorridente, né? Então, a gente viu aí a tragédia e a comédia, e agora a tia Lauren quer saber o que que faz você dar risada. Manda um áudio ou um vídeo contando pra mim, essa que é a tarefa dessa semana, tá bom? Boa semana pra vocês. Um beijo.